A paz do Senhor, irmãos. Estou novamente voltando, é que eu estava vendo se realmente estava aparecendo. Como eu não tenho muita experiência em fazer vídeo, aí eu já vi que os irmãos, tinha alguns irmãos já assistindo. Então, o nosso tema de hoje é o que é revitalização de igreja. Aliás, é uma pergunta, né? O que é revitalização de igreja? E o texto está baseado em Ezequiel, capítulo 37, do primeiro versículo ao versículo 14. Mas antes de nós começarmos a explanar sobre isso, vamos estar orando nessa manhã. Pai eterno, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome nessa manhã. Queremos te pedir, Senhor, que teu Espírito Santo possa se fazer presente nesse momento. Senhor, estaremos falando sobre a revitalização da igreja. E nesses últimos dias é o que realmente a sua igreja precisa estar revitalizada. Mas só através do teu Espírito Santo, Senhor, é que essa revitalização ela pode acontecer. Por isso eu te peço, Senhor, encha cada um de nós que somos a sua igreja com o teu Espírito Santo para que essa revitalização aconteça, ó Deus. Que teu Espírito Santo possa estar de encontro em cada pessoa que está assistindo nesse momento e que em cada pessoa que ainda vai assistir. Senhor, que eles possam estar sentindo a presença do teu Espírito Santo nesse momento, que haja um regozijo na tua presença, ó Deus. Aqueles que estão abatidos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão até mesmo depressivos. Senhor, que teu Espírito Santo possa estar de encontro a essas pessoas neste momento, trazendo, Senhor, uma renovação espiritual. Oh, amado Deus, o teu Espírito, ó Pai, pode nos preencher, seja na nossa área física, como na nossa área emocional e espiritual. Por isso eu te peço nesse momento, Espírito Santo de Deus, vá de encontro a essas pessoas, ó Deus, e que haja, Senhor, entendimento daquilo que é a igreja, que haja entendimento daquilo que a sua igreja, qual o propósito da sua igreja aqui na face da terra. Oh, amado Deus, toma cada pessoa que está assistindo nesse momento, que haja uma revitalização, que haja, Senhor, um avivamento da tua igreja nesse momento, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar lendo em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14, né? Ezequiel, um dos profetas maiores do Antigo Testamento, e fala sobre a visão do vale de ossos secos. Diz assim: e a mão do Senhor veio sobre mim, quer dizer, sobre mim, Ezequiel, e ele me levou no espírito do Senhor e me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me conduziu ao redor deles, e havia uma grande quantidade deles no vale, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: ó filho do homem, esses ossos poderão reviver? Respondi: ó Senhor, somente tu o sabes. E ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ó ossos secos, escutai a palavra do Senhor. O Senhor Deus diz assim a estes ossos: eis que vou fazer o espírito de vida entrar entre vós e revivereis. E porei tendão sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei de pele, e colocarei o espírito da vida em vós, e revivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E profetizei, como me foi ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um barulho e um tumulto, e os ossos começaram a se aproximar, cada osso a seu osso. E eu vi, eis que os tendões vieram sobre eles, e a carne cresceu, e a pele os cobriu sobre eles, mas não havia espírito neles. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: o Senhor Deus diz assim: vem dos quatro ventos, ó espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenou, e o Espírito entrou neles, e eles reviveram.
e colocaram sobre os seus pés, e se colocaram sobre os seus pés um grandíssimo exército. E ele me disse: ó filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que eles dizem: nossos ossos se secaram, e nossa esperança pereceu, e fomos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhe: o Senhor Deus diz assim: eis que abrirei vossas sepulturas, e vos tirarei de vossas sepulturas, ó povo meu, e vos farei vir à terra de Israel. E sabereis que eu, Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. E eu colocarei meu espírito em vós, e revivereis, e vos colocarei em vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, o Senhor diz. A paz do Senhor, Helene Barra, o irmão Carlos Alberto, a Vilma, que está sempre assistindo também. Não vou poder falar sobre todos, né? Mas sejam bem-vindos, que Deus abençoe a cada um. Então, o que esse texto tem a ver com revitalizar da igreja? A palavra termo revitalizar, tão utilizado por hoje pelos estudiosos da igreja, significa dar nova vida. Dar nova vida a revigorar, revitalizar. Essa palavra é sinônima de outra palavra bem conhecida e utilizada em nosso meio, que é vivificar. Vivificar significa dar vida ou existência a animar, reanimar, reviver, conservar a existência de, tornar vívido, fecundar, fertilizar, dar movimento, atividade a ativar, segundo o dicionário Howells. Não sei se é assim que lê, porque eu não sei. Então, olha só. O revitalizar da igreja hoje, aqui que eu tô assim é porque tem uma mosca aqui me perturbando. O revitalizar da igreja portanto, ele é um processo, tá? Que visa injetar novo vigor à igreja. Aí vocês podem falar: mas esse texto está falando da casa de Israel. Sim, está falando da casa de Israel. Sendo que nós somos hoje, né, o Israel de Deus. Lá em João diz que nós fomos enxertados em Cristo. Então hoje a igreja é um novo Israel de Deus. E nós vamos colocar esse texto fazendo uma alusão também à igreja. Porque assim como Deus revitalizou, está revitalizando ainda o povo de Israel, porque não foi concretizado ainda, a igreja também ela precisa ser revitalizada, revigorada, revivificada. Porque se nós formos ver a história da igreja, e sempre tem algum período em que a igreja ela fica morna, ela fica praticamente morta. Então ela precisa sim de uma revitalização. E eu creio que durante esse período, não só de pandemia, mas o momento que nós estamos vivendo hoje, o mundo atual, a igreja, mais do que nunca, ela precisa estar revigorada. Então, eu acredito que nesse momento de pandemia, como a gente sempre fala em todas as aulas, né, a respeito da pandemia, porque é o momento que nós estamos vivendo, Deus vai estar não só reestruturando a igreja, né, no físico, no administrativo, mas como também no espiritual. Porque a revitalização aqui não está se referindo a uma revitalização de estrutura, de organização da igreja, né? Na parte física da igreja, mas sim na parte espiritual da igreja. E hoje a igreja está precisando disso. Por quê? Porque com o passar do tempo, a igreja ela perdeu, em parte, né? Ela perdeu em parte o seu propósito. Acabou se misturando com tantas as coisas, mas aquilo que é o básico da igreja, aquilo que é o propósito básico, a igreja, não vou dizer todas as igrejas, mas estou falando no modo geral, né? A igreja tem se dispersado nesse propósito, e Deus quer trazer novamente esse propósito, e é através da revitalização que ele vai trazer, através do Espírito Santo, não através de uma estrutura
física, mas através de uma coisa espiritual, que é o Espírito Santo de Deus. Vamos voltar aqui na revista. A revitalização da igreja é, portanto, um processo que visa a injetar novo vigor, novo ânimo na igreja, promovendo-se assim a renovação da sua vida. Não se trata, porém, de uma reinvenção da igreja ou da forma de ser igreja. Revitalização de igreja é, na verdade, o sopro vivificante do Espírito. Então, é o Espírito Santo agindo de maneira poderosa na igreja. É uma obra espiritual contínua, quer dizer, não vai acontecer agora e acabou. Não, vai continuar acontecendo enquanto a igreja estiver aqui na terra. Que nada tem a ver com a simples busca e implementação de novas formas de ser igreja, geralmente inspiradas em estratégias propaladas aqui e acolá, algumas até patenteadas, diga-se de passagem. Então, tomando por base o texto de Ezequiel, de 1 a 14, a visão de um vale de ossos secos, teremos uma ideia clara sobre o que é a revitalização da igreja. A partir desse texto bíblico, podemos identificar o agente da revitalização, a sua essência, bem como seus resultados na igreja do Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, o texto está baseado no Antigo Testamento, se referindo ao povo de Israel, sendo que ele pode ser utilizado para a igreja hoje, que nós somos o novo Israel de Deus. Não que Deus esqueceu de Israel, o povo de Israel mesmo, né? Os descendentes de Abraão, a nível físico e não espiritual, tá? Nós somos filhos de Abraão através da fé e eles são filhos de Abraão através de descendência. Então, lições do texto. Número 1, a revitalização da igreja operada pelo Senhor. Conforme Ezequiel 37:14, assim diz o Senhor, porém em vós o meu espírito. Então, é através do Senhor Jesus que a igreja, né, vai estar cheia do Espírito Santo de Deus. Segundo as Escrituras, o processo de revitalização é obra o Espírito Santo e se dá mediante a palavra do Senhor. Você repara bem que ele diz assim, olha, no capítulo 37, diz assim, assim diz o Senhor, né? Ó Senhor, o Senhor Deus diz a esses ossos, não, o Senhor Deus diz. No versículo 4 diz assim, e ele me disse, quer dizer, o Senhor disse a Ezequiel, profetiza sobre esses ossos e diz-lhe, ó ossos secos, escutai a palavra do Senhor. Então é através da palavra que a igreja vai ter uma revitalização, um avivamento espiritual. Por quê? Porque nós conhecemos o Espírito Santo, quem ele é, o que ele faz, é através da palavra de Deus. Então, com o estudar da palavra de Deus, a leitura diária, o estudo contínuo da palavra de Deus, nos faz compreender quem é o Espírito Santo e como ele age na vida do crente e na vida da igreja. Então, é obra do Espírito, é uma obra do Senhor Jesus, né? Enviar o Espírito Santo de Deus sobre a igreja, mas é através da oração e através do estudo da palavra de Deus que nós vamos ser revitalizados. Por que eu falo nós? Porque a igreja não são as quatro paredes. A igreja somos nós somos templo do Espírito Santo. Então o avivamento tem que acontecer em cada vida. Não é só simplesmente quando eu me reúno dentro da igreja, no caso aí eu estou falando da igreja física, que vai acontecer o avivamento. Pode acontecer sim quando está uma reunião, como no dia de Pentecoste, pode. Mas esse avivamento tem que acontecer em cada um também individualmente. Aqui em Ezequiel está falando sobre o povo de Israel, né, que se formou um grande exército, está falando sobre todos eles juntos. Mas como igreja, eu tenho que estar revitalizada também como indivíduo. E não só como igreja em geral toda reunida, mas como o templo do Espírito Santo individual, eu tenho que estar revitalizada. E essa revitalização acontece quando eu estudo a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu dou ouvido à voz do Espírito Santo, assim como diz lá em Apocalipse,
né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então eu tenho que estar atenta à voz do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a minha fé vai ser aumentada, e quando eu escuto a voz de Deus, quando eu me proponho a ouvir a voz de Deus, né, a minha fé aumenta a cada dia. E como é que eu consigo ouvir a voz de Deus? Antigamente, né, o Senhor vinha sobre o profeta, assim como o Ezequiel fala, e falava com eles. Hoje, né, a gente quase não percebe esse agir de Deus. Hoje Deus fala muito mais também através da palavra. Assim como o Ezequiel fala, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, a palavra de Deus hoje para nós está recheada. Assim diz o Senhor. Assim eu quero que se faça, assim eu quero que aconteça, assim eu quero que você viva. Então a Bíblia, ela é um manual de como viver uma vida baseada nos princípios de Deus. Jesus Cristo é a palavra viva, mas nós temos a palavra de Deus que Ele deixou, que é a Bíblia, para que nós venhamos a conhecer a Deus, a conhecer o Espírito Santo e a como ser cheio do Espírito Santo. Então vamos lá. A visão do profeta Ezequiel, registrada no capítulo 37 de seu livro, é sem dúvida uma das passagens mais pertinentes para comprovar isso. Ezequiel teve a visão de um vale de ossos secos. O Senhor disse a ele, profetiza esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O Ezequiel, né, eu imagino Ezequiel assistindo tudo isso. Você imagina, né? Como se você fosse assim no campo de batalha. Hoje em dia nós quase nós não vimos isso, porque assim, as guerras de antigamente eram maiores, mas infelizmente hoje nós temos visto países contra países tendo guerras, pessoas morrendo, né? Mas imagina um campo enorme com um monte de ossos, a Bíblia diz que eram sequíssimos, né? Aparentemente não tinha condições nenhuma daqueles ossos reviverem. Eu fico imaginando a visão de Ezequiel. Eu acho que seria assim um pavor, né, de ver aqueles ossos tudo se juntando, né, e formando um esqueleto só. E daqui a pouco vem os tendões, daqui a pouco vem a carne, vem a pele. Eu imagino que deveria ser assim aterrorizante no modo assim de assustador, né? Mas é assim que Deus tem feito na nossa vida. Às vezes nós estamos mortos espiritualmente e as coisas vão acontecendo assim de maneira... Não é assim, tudo acontece de maneira instantânea. Não, vai acontecendo aos poucos, né? Os ossos se juntam, formam o esqueleto, depois vem os tendões, depois vem a carne, depois vem a pele, por fim o espírito. Isso nos mostra o quê? Que a vida espiritual é assim, nós vamos crescendo aos poucos. Nós vamos ficando... Não é que você vai ler a Bíblia hoje e amanhã você está cheio do Espírito Santo. Você vai aos poucos, né, tendo intimidade com Deus. E nesse processo de intimidade, Deus vai falando com a gente. Deus vai nos enchendo a cada dia mais. O copo você jogou a água, ele encheu de uma vez? Não, ele vai enchendo aos poucos, até ficar transbordando. Assim a nossa vida espiritual também. É passo a passo. Então, deixar as coisas do mundo também aos poucos, é passo a passo. Eu sei que às vezes Deus faz assim de uma hora para outra. Pessoas que fumavam, de um dia para o outro parou de fumar. Mas tem pessoas que não acontece assim de um dia para o outro. É um processo.
Então esse texto me mostra que conforme as coisas foram acontecendo, primeiro formando o esqueleto, depois os tendões, depois a carne, depois a pele, por último o espírito, isso nos mostra que temos que aos poucos, começando a ter intimidade com Deus, lendo a Bíblia, orando, buscando a cada dia até sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E isto é um processo. Aí quando fala aqui do texto sobre Israel, né? E diz assim, ó, segundo a explicação do próprio Senhor Jesus, esses ossos eram a casa de Israel, tá? Ezequiel, ele viveu na mesma época do profeta Daniel. Tanto Daniel quanto Ezequiel, eles foram levados cativos para a Babilônia. Sendo que Daniel ficou lá entre os nobres, né? Porque ele era da descendência, ele era príncipe, e Ezequiel, ele estava estudando para ser sacerdote. Sendo que ele foi levado para a Babilônia, ficou lá no meio do povo e Deus o usou como profeta. Então, quando fala aqui da casa de Israel, na época o povo estava cativo em Babilônia, né, o povo do sul, porque depois da morte de Salomão, o povo de Israel foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul estava cativo em Babilônia, o Reino do Norte já tinha sido cativo antes pela Assíria. Então, quando Deus diz ali que os ossos estavam sequíssimos, por quê? Porque quando o povo de Israel foi levado ao cativeiro, o estado espiritual de Israel estava tremendamente lá embaixo. Eles foram se esquecendo de Deus, né? Foram, como a Bíblia diz, foram se prostituindo com outros deuses. E Deus permite que as coisas vão acontecendo, até chegar um tempo que ele dá basta. Ele foi avisando pelos vários profetas, por Isaías, 150 anos do cativeiro acontecer, ele foi avisando através do profeta Jeremias, avisou através do profeta Ezequiel, através de vários profetas, de que o cativeiro viria. Por quê? Porque o povo de Israel deixou de adorar a Deus em primeiro lugar, deixou de cumprir várias leis de Deus. A terra tinha um ano sabático, né? Eles poderiam plantar na terra durante um período e 6 anos, no 7º ano a terra tinha que descansar e tinha o período sabático e durante um tempo eles também teriam que deixar a terra descansando. Por que tinha que deixar a terra descansar? Eu sei que dentro da lição aqui não está falando sobre isso, mas eu quero explicar isso. Porque quando você planta um determinado produto na terra, aquele produto ele consome certos minerais da terra. Então, durante muito tempo você cultivando esse produto ali, a terra vai ficar pobre desses certos minerais. Então, a terra tem que descansar para ela se repor e depois você plantar novamente. E por que eu tô falando? E eles não fizeram isso. Então, durante os 70 anos de cativeiro, foram justamente o período em que Israel parou de deixar essa terra descansar. E por que eu estou falando sobre isso? Porque nós também viemos do pó da terra, né? E a igreja, ela também deixou, o povo de Israel deixou também de cuidar das outras pessoas, das pessoas, dos pobres, das viúvas. E nós, como igreja, hoje, nós temos também que estar preocupados com isso. Por isso que é uma alusão da igreja hoje com esse texto de Israel. Então, nós podemos ver lá em Ruth, né, que ela pegava as espigas que ficavam no pé ou que caíam no chão. Então, isso tudo era importante. Eram regras de convivência social que o povo de Israel tinha que fazer e eles deixaram de cumprir isso, deixaram de cuidar dos órfãos, das viúvas. Então, a lei de Deus, ela deixou de ser cumprida. Tanto eles passaram a adorar outros deuses, como deixaram de cumprir, né, algumas coisas sociais, leis sociais que o povo de Israel deveria fazer. Então, isso fez com que eles fossem levados cativos para a Babilônia. E eles ficaram lá 70 anos. Como o próprio Jeremias havia profetizado. Então, por eles deixarem
de fazer essas ordenanças do Senhor, né, eles caíram, tiveram uma queda muito grande espiritual. Por isso que a Bíblia fala que os ossos estavam sequíssimos. Então Deus levou eles lá, cativos para a Babilônia, para mostrar para eles que quem era o Senhor, como diz ali o texto. Então vereis que eu sou o Senhor. E quando fala no texto aqui de que o povo de Israel voltaria para a sua terra, isto está acontecendo. Como eu falei, não é uma coisa assim, que todo o povo de Israel vai voltar num único dia só, não. Tá? Já está acontecendo desde, se eu não me engano, 1948, em que o Estado de Israel ele foi constituído. Então eles voltam, por causa do Holocausto, várias pessoas foram espalhadas, várias pessoas do povo de Israel, né, foram espalhadas pelo mundo. Então, quando aconteceu a Constituição, foi constituído, né, o Estado de Israel, várias pessoas de Israel que estavam espalhadas pelo mundo voltaram ali para a Palestina. Então começou a acontecer desde aí e está acontecendo até hoje, do povo de Israel retornando à sua pátria, né? Eu soube há pouco tempo que vários judeus africanos voltaram lá para a Palestina, tá? Isso está acontecendo ainda, sendo que partes dessa profecia aqui de Ezequiel ainda vai acontecer, tá? Não aconteceu totalmente, ainda vai acontecer. Por quê? Porque num certo período do tempo, Deus, daquelas 70 semanas de Daniel, Deus deixou Israel de stand-by, não que ele parou de tratar com Israel. Ele não parou de tratar com Israel. Tá? Ele ainda trata com Israel, sendo que no momento ele está tratando com a igreja. Como o povo de Israel não aceitou a Jesus como Messias, né? Nós fomos enxertados em Deus através de aceitar Jesus como Salvador. Então Deus está tratando agora da igreja. Então nós somos o Israel de Deus agora. Então Deus está tratando com a igreja até o momento em que ele vai voltar a tratar novamente de modo mais pleno, né? Como eu falei, ele não parou de tratar com Israel, ele trata com Israel ainda, mas no momento ele está tratando com a igreja, tá? Então, como esse aqui diz que o próprio ossos secos era o povo de Israel, mas é certo, porém, que eles também podem representar a igreja hoje. Vamos ler em João, capítulo 10, versículo 6. Eu achei interessante esse versículo. João, Novo Testamento, o Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 6. Diz assim... eu errei, eu anotei errado? Gente, sempre acontece isso, não acredito. Diz que é 16. É 16, eu anotei. João 10, 16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Aí no caso está falando, ainda tenho outras ovelhas que não são do aprisco de Israel. Ouvirão minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Então olha só, Deus está incluído aí, Jesus está falando, desde o versículo 15. Assim como o Pai me conhece, eu conheço, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Aí ele está falando do povo de Israel. Quer dizer, eles, né, ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Então haverá o juntamento do Israel físico como nação, o povo de Israel mesmo, descendente de Abraão, físico, e a igreja do Senhor Jesus, que é o Israel por adoção através da fé, que Abraão é o pai da fé, né?
Então, descendente de Abraão através da fé. Então, haverá essa junção do povo de Israel, nação, né, o povo físico aqui na terra, quanto à igreja do Senhor Jesus, que somos nós, né, que somos filhos por adoção através da fé. Aí diz assim: o tradicionalismo e vários outros fatores podem transformar a igreja no vale de ossos secos. Essa era a triste realidade da igreja de Sardes, conforme a constatação feita pelo próprio Senhor, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Tens nome de que vives e está morto. Quantas igrejas que nós estamos vendo hoje que realmente está precisando de uma revitalização, de estar cheia do Espírito Santo. Aparentemente parecem, né, que estão cheias do Espírito Santo e não estão, né, estão mortos espiritualmente. A mensagem de Ezequiel é que o Senhor deseja nos revitalizar. Porém em vós o meu espírito e vivereis. No versículo 14. E a obra de revitalização não é um trabalho de homens, mas do Senhor. É Ele quem opera em nós, pondo o seu espírito, promovendo a vida. Como diz Paulo, Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Está em Ezequiel capítulo 2, versículo 10. Então é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, que nos dá vida. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos fez reviver. Então, o Espírito Santo, ele já está presente em nosso meio. Quando Jesus Cristo foi assunto aos céus e disse que enviaria o Espírito Santo, assim como ele fez no dia de Pentecostes, né? E o dia de Pentecostes foi o cumprimento de parte da profecia lá de Joel. Então, o Espírito Santo já começou ali a agir na igreja. E aquela revitalização que houve lá no capítulo de Atos 2, no dia de Pentecostes, Deus quer trazer à tona hoje, nesse momento em nossas vidas também, na vida da igreja, para que a igreja haja dentro do propósito que ele tem para a igreja. Porque com o passar dos anos, com o modernismo, com a contemporaneidade, a igreja foi se perdendo no seu papel principal, a sua função principal, de levar o evangelho para as pessoas, de restaurar as pessoas. Não só no físico, mas no espiritual, como no físico também. A igreja primitiva, ela não cuidava só do espiritual das pessoas, ela cuidava do físico das pessoas também, do emocional, do físico, no sentido do precisar das coisas do dia a dia. Por isso que eu falei que eu acredito que Deus está usando essa pandemia para trazer, né, a igreja primitiva à tona. Aquilo que a igreja primitiva fazia, nós fazemos hoje. Então vamos lá. A revitalização da igreja é uma obra de natureza espiritual. Analisando atentamente o versículo de 14 de Ezequiel 37, podemos perceber o caráter da obra de revitalização. Ela é essencialmente espiritual, porém em vós o meu espírito. Quando eu lembro de revitalização, do nome revitalização, a gente lembra assim, de um lugar que não tem árvore nenhuma, aí começa a botar aqueles arvoredos lindos, né? Revitalizou aquele lugar, deu nova vida àquele lugar. E assim, como eu particularmente, né, fico feliz quando eu vejo isso, né? Aquela revitalização daquele lugar, o lugar fica bonito, o lugar fica prazeroso de se ver. Assim a nossa vida também. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Trazer coisas novas, flores, folhas novas. Nós somos a videira, né? Nós fazemos parte da videira. Trazer folhas novas, folhas com vigor, trazer frutos, né? Com vigor, flores, para as pessoas sentirem prazer de olhar para a gente, prazer de ver a nossa vida. É assim que tem que ser a nossa revitalização como igreja. Eu lembro de uma pregação do marido de Juliana Baense, não,
Juliana, mãe de Caio, eu esqueci o nome dele, ele pregou, né, foi uma live, foi durante a pandemia, e ele falou, nós somos o fruto. Qual fruto que nós estamos sendo? Será que o fruto que nós estamos sendo dá para se comer? Nós estamos sendo um fruto bom? Sabe, isso me marcou, porque realmente é assim. Nós temos sido um fruto bom? Ou será que nós estamos sendo um fruto intragável? Nós somos a videira. A uva tem que estar boa para ser comida. Então, o que traz essa revitalização de um fruto bom é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso. É Raul o nome dele, Tami botou aqui. Então, ele pregou sobre isso. E realmente é verdade. Às vezes nós frutificamos. Sim, frutificamos. Né? Às vezes você vê uma árvore, a árvore está linda lá, está cheia de fruto. Né? Isso acontece muito com a goiaba. Às vezes está linda o pé, um fruto bonito, mas quando você vai partir, está cheio de largata, está estragada por dentro. Eu não quero ser esse tipo de fruto. Você quer ser esse tipo de fruto? Eu não quero. Então, para não ser esse tipo de fruto, eu tenho que ser revitalizada pelo Espírito Santo de Deus. Essa compreensão é fundamental no processo de revitalização, pois muitos o confundem simplesmente com a busca de novas estruturas e formas de organização da igreja. Pensar revitalização apenas na perspectiva de mudanças estruturais e organizacionais é ficar na superficialidade, deixando de atingir o cerne. Aliás, o processo de revitalização é o inverso. Ele acontece de dentro para fora. Foi aquilo que eu falei. O fruto, às vezes, por fora está lindo. Infelizmente, né, eu vou botar assim, muitas das vezes nós, como os crentes, somos assim. Parecemos aquele crente espiritual que dá glória a Deus na igreja, que parece que é uma bênção. Mas como é que nós estamos sendo dentro de casa? Como que nós vamos fazer discípulos? Discípulo é aquele que está sempre junto com você. É por isso que muitas das vezes as pessoas ganham vidas na igreja, né? Prega por misericórdia de Deus, porque a palavra de Deus é que faz com que a pessoa se converta e não a pessoa que está pregando. Então, às vezes, as pessoas se convertem, mas dentro de casa os familiares não se convertem. Por quê? Porque o fruto está estragado por dentro. Por fora parece um crente exemplar, mas e por dentro? Dentro de casa, o caráter que tem. Infelizmente, hoje, né, nós vemos muitas coisas no Facebook, né, a respeito de certos líderes evangélicos. Infelizmente isso acontece porque a palavra de Deus diz que o joio cresce no meio do trigo, mas o problema não está na religião, como as pessoas, por causa desse problema que está acontecendo com a Flor de Lis, e querem meter pau na igreja. O problema não é a religião, o problema é a pessoa. Como colocaram João de Deus, né, padre trazendo escândalo, né? O João de Deus que é espírita trazendo escândalo, padre trazendo escândalo, Flor de Lis como evangélica trazendo escândalo. Então todas as religiões acontece isso, porque o problema não está na religião, o problema está no caráter da pessoa. Então nós temos que mudar, fazer com que o Espírito Santo de Deus possa transformar a nossa vida. Como o apóstolo Paulo ali falou, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Espírito Santo nos deu vida. Então, que venhamos a deixar o Espírito Santo agir em nossa vida. Porque muitas das vezes o falar sobre o Espírito Santo ou dizer que está cheio do Espírito Santo é uma coisa. Agora, mostrar no seu dia a dia que você está cheio do Espírito Santo, isso é que é necessário acontecer. Porque, olha, você pode enganar várias pessoas, você pode enganar toda a sua igreja, mas a Deus você não engana. Nós não enganamos, né? Não vou dizer só você, isso eu me incluo também. Nós não enganamos. Aquilo que está oculto, Deus vai trazer à tona, para que haja cura, para que haja transformação. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Então, como nós estamos sendo? Estamos sendo um fruto intragável? Estamos sendo fruto
que não vai ajudar a alimentar as outras pessoas? Então, que venhamos a fazer uma retrospectiva, fazer uma... esqueci bem a palavra, né? Uma reflexão sobre a nossa vida, de que tipo de fruto nós estamos sendo. Então, ele acontece de dentro para fora. Como eu falei, o fruto por fora estava lindo, mas por dentro não estava. As necessárias mudanças relativas a formatos acontecem de maneira quase automática, quando o esforço em prol da revitalização tem como fator de propulsão a motivação espiritual, como diz a palavra, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a revitalização vai acontecer através do Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho que dar liberdade ao Espírito Santo de Deus de agir na minha vida para que isso aconteça. Em muitas comunidades, o esforço bem intencionado na busca de revitalização tem produzido desgastes e frustrações. Isto acontece exatamente pela falta de compreensão de que a revitalização é uma obra espiritual. Então, a revitalização não é uma obra do meu esforço, mas sim através do Espírito. Do meu esforço, assim, que eu quero dizer, pelos meus próprios meios. Não é pelos meus próprios meios. É pelo meu esforço, sim, de buscar o Espírito Santo de Deus, de buscar a leitura da palavra de Deus diariamente, de buscar estar orando diariamente. Aqui diz assim, ó, quem anseia por revitalização precisa dobrar os joelhos e fazer da oração uma prioridade. Aí eu quero ler para vocês a letra do hino Prioridade de Midian Lima. Diz assim, filho, não vou ler todo, só um pedaço. Filho, sem intimidade comigo não há como tu vencer, sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho para você. Mas sondei o seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer. Então, para que eu tenha uma vida de vitória, eu tenho que ter intimidade com Deus. E essa intimidade através da oração, é através de buscar as escrituras. Eu sei que o restante do hino fala como vencer, mas a nível de coisas materiais, né? Mas esse vencer, assim, ó, não há como tu vencer, é vencer o meu próprio eu, é vencer os meus pecados, é vencer a minha própria vontade. É vencer o inimigo das nossas almas, não o inimigo físico, mas o inimigo das nossas almas. Eu só consigo vencer isso quando eu tenho intimidade com Deus. Pedro, ele andava com Deus, mas não tinha tanta intimidade assim com Deus. Quando ele passou a ter intimidade com Deus, lá no dia de Pentecostes, ele não negou mais a Deus, ele não teve medo de mais nada. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus, o Espírito Santo fazia parte da vida dele, da vida cotidiana, a ponto de por onde ele passar, a sombra dele curar as pessoas. O poder de Deus não era o poder na sombra dele, o poder de Deus que estava nele, fazia que por onde ele passasse, a sombra dele curasse as pessoas. E é assim que Deus quer fazer na nossa vida, essa revitalização aqui. É isso que Deus quer fazer, sabe, de por onde a gente passar, por um lugar que nós estivermos, seja no trabalho, seja na escola, seja no ônibus, seja na nossa casa, seja na nossa rua, é mostrar o poder de Deus através da nossa vida. É as pessoas olharem para nós e dizermos assim, nossa, eu vejo Deus na tua vida. Nossa, vocês não têm noção de como eu estou sentindo a presença de Deus falando isso. É assim, é isso que eu quero para a minha vida. Eu sei que eu tenho falhado muito, eu preciso buscar mais, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a palavra de Deus, porque no nosso cotidiano, a nossa mente trabalha tão rápido, pensando em tantas coisas, que muitas das vezes deixamos de fazer, de orar
porque está preocupado com isso, preocupado com aquilo. Nossa, nós temos que pedir a Deus que haja essa mudança em nós, de podermos, sabe, de estar orando. Eu sei que é difícil, eu sei porque eu passo por isso. Se uma coisa que eu tenho dificuldade, tenho pedido ao Espírito Santo de mudar isso em mim, é de orar pela mesma coisa várias vezes. Eu não consigo orar várias vezes pelo mesmo pedido. Sabe, isso me enfada. Mas a Bíblia diz que é com persistência. Lembra quando Jesus falou sobre da mulher que ia lá no juiz, pedir para o juiz julgar a causa dela? E ele não fazia, e ela ia lá de novo, ela persistiu, até que ele não aguentou mais a persistência dela e julgou a causa dela. Então é com persistência, nós temos que estar orando sim todo dia. Eu sei que é difícil, gente, vocês não têm noção de como eu sei que é difícil. Mas tem um hino da Léa Mendonça que ela diz, né, olha, você faz tanta coisa, eu vejo você fazer isso, fazer, em outras palavras, né, fazer isso, fazer aquilo, né, chegou a noite, eu tentei conversar com você, eu vi você conversando com os amigos, mas chegou a noite e você dormiu e nem se lembrou de mim. E isso tem acontecido conosco. E não é simplesmente porque nós temos várias tarefas para fazer, não. Não é. Porque às vezes nós não vamos, por exemplo, sábado e domingo, né? Nós não vamos trabalhar no serviço secular, mas muitas das vezes não oramos. O dia passa e nós não oramos. Nós não lemos a palavra de Deus. Por que antigamente, né, se via mais o poder de Deus? Porque as pessoas buscavam mais. Eu sei que na época, às vezes, muitas pessoas tinham mais tempo. Eu sei disso, né? Mas hoje nós deveríamos ter até mais tempo, né? Aí eu falo para minha mãe, eu detesto lavar roupa. Odeio lavar roupa. Graças a Deus, nasci na época que tem a máquina de lavar. Embora muitas coisas eu não lavo na máquina. Mas o que? Facilitou o nosso tempo. Para lavar roupa à mão demora muito tempo. Então, quer dizer, se eu tenho a máquina hoje, era para eu ter mais tempo. Mas a gente pensa em fazer tantas outras coisas que a gente fica com menos tempo. Temos uma tecnologia a mais para nos ajudar e ocupamos mais nosso tempo com outras coisas. Então, nós temos que ter tempo para Deus. Aí diz assim a palavra, aqui no texto, né? Sem o fluir do Espírito nos corações, o esforço em torno da revitalização se transforma num trabalho pesado e inócuo. Então, olha só. Aí eu lembrei daquele assim, dá-me um coração igual ao teu. É coração igual ao teu. Olha o que o hino diz. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Então, é um coração igual ao de Deus que nós temos que ter. E nós só vamos ter esse tipo de coração quando o Espírito Santo de Deus fizer parte da nossa vida. Ah, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus. Sim, mas não é de só ter o Espírito Santo de Deus, mas é de deixar o Espírito Santo de Deus controlar a nossa vida. É assim que tem que ser. Deixar que o Espírito Santo de Deus, como diz assim, olha, coração disposto a obedecer. Nós estamos dispostos a obedecer a Deus? Será que estamos dispostos? Ou queremos só usufruir daquilo que Deus pode nos dar? Então eu quero ter um coração igual a Deus. Muitas das vezes nós nos apegamos a certas coisas nossas e deixamos de fazer a vontade de Deus. Isso tem acontecido. Às vezes, como eu lembro que a pastora falou, né? No passado, às vezes as pessoas precisavam de arroz e às vezes ela tinha 1 quilo e ela dividia aquele 1 quilo com quem estava precisando. E muitas das vezes nós não fazemos isso. Deus, Ele deu
aquilo que Ele tinha de melhor para nos salvar. E muitas das vezes nós não abrimos mão de darmos aquilo que nós temos para aquele que está necessitado. Então isso, Deus também quer resgatar. Isso também faz parte da revitalização da igreja. É o Espírito Santo que faz. Mas para quê? Para termos um coração igual ao de Deus e para termos cumprir o querer de Deus. Qual é o propósito de Deus aqui na terra? O propósito de Deus da igreja aqui na terra é ajudar o ser humano no todo, no físico, no emocional, no material, no espiritual. E isso é papel da igreja. Por isso que eu falei lá sobre a terra. A terra precisava ser descansada. Então o propósito da igreja aqui engloba tudo. Engloba aí eu não pegar e jogar um papel na rua. Por quê? Porque causa enchente. Papel na rua causa enchente. Então eu, como servo do Senhor, eu vou cuidar daquilo que Ele me deu. Lembra do estudo passado da crise ambiental? Então quando eu desmato as árvores, quando eu jogo o papel na rua, quando eu construo em lugares irregulares, isso tudo a igreja tem que estar prestando atenção. Por quê? Porque Deus nos deu a terra para dominarmos, mas para cuidar, não é para destruir. Então Deus está preocupado com o todo, com o ser humano no todo, e onde o ser humano também vive. Então Deus está restaurando, está revitalizando a igreja, trazendo um vivificar da igreja. E todas as nossas lições vão falar a respeito disso, sobre a revitalização da igreja e em várias áreas em que ela vai ser revitalizada. Então vamos voltar aqui. Muitos têm sacrificado pela revitalização da igreja. Em muitas comunidades a tensão se estabelece, porém a palavra de Deus adverte: sacrifícios agradáveis a Deus são o que espírito quebrantado, coração compungido e contrido, não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a tua vontade, e edifica os muros de Jerusalém. No processo de revitalização, muitas vezes queremos derrubar e edificar muros, mas na verdade essa tarefa é do Senhor. Cabe a nós apresentar a Deus corações compungidos e contritos. É por aí que começa a revitalização. A obra de revitalização não é levada a cabo à força e de forma truculenta, mas de forma suave, segundo o mover do Espírito. É fruto não apenas de ação, mas antes de tudo de oração. Então a Bíblia diz que o quê? Que devemos deixar a nossa cruz e seguir a Cristo. Então deixar de carregar a nossa cruz, né? Eu tenho que deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade do Senhor. Lá em Salmos 37, diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quer dizer, quando eu tenho prazer no Senhor, quando eu tenho intimidade com Deus, quando eu estou totalmente ligada com Deus, Ele vai fazer a vontade dEle ser a minha. Diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Porque quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, né, Ele vai agir, vai fazer de maneira em que aquilo seja agradável para mim. Então eu tenho que crucificar o meu eu tenho que deixar Deus agir na minha vida. Quando eu sou egocêntrica, quando o meu eu prevalece, a vontade de Deus fica de lado. Por isso que diz assim, um coração contrito, um coração compungido, quer dizer, é que você deixe suas reservas de lado, né, e se apresenta a Deus de coração puro e de coração livre, para que Ele venha te preencher, para que Ele venha nos preencher. Então nós temos que estar com o coração contrito. Por isso que eu quis trazer o hino, um coração igual a Deus. Por que apesar de todos os erros e defeitos de Davi,
a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus. Porque ele se entregava a Deus. Porque ele era um adorador por excelência. E é assim que nós temos que ser também. Não que Deus não vá, não é nem punir, né? Nós não vamos sofrer as consequências do pecado. Nós vamos sofrer, assim como o Davi sofreu. Mas um coração voltado para Deus faz a diferença. Deus olha para nós. Deus nos olha quando nós temos um coração voltado para Deus. A revitalização da igreja promove o triunfo da igreja. Há uma redundância nesse título, mas o objetivo é enfatizar a realidade da vida promovida entre o povo de Deus quando a revitalização se torna uma realidade. Esta é a promessa do Senhor, porém em vós o meu espírito e vivereis. A palavra vivereis merece especial atenção, pois ela sintetiza o projeto de Deus para a igreja, em contraposição à sentença anunciada em Gênesis 2,17, como consequência do pecado, né? Lá em Gênesis 2,17 fala sobre o pecado, que é a morte, né? Se comesse da árvore do bem, do fruto do bem e do mal, traria morte. Então essa vivereis aí está se referindo, olha, através do meu Espírito Santo, né? Vocês vão viver. Porque quando fala dali da morte, fala da morte física, porque o ser humano não foi feito para morrer. Por isso que a maioria das pessoas não aceitam a morte, mas está falando principalmente da morte espiritual, aquela que é distanciamento de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, que é o que convence do pecado, da justiça e do juízo, por isso nós aceitamos a Jesus, porque o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o Espírito Santo de Deus, a partir daí, faz parte da nossa vida, né, ele nos vivifica, traz uma nova vida em Cristo. Então nós passamos a ter uma vida eterna com Deus. A morte física acontece? Sim, acontece, mas a morte espiritual não. Nós vamos viver eternamente com Cristo. A missão de Jesus consiste em restituir a vida roubada pelo pecado. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, como está em João, capítulo 10, versículo 10. A igreja é um lugar de vida, mas como veremos nessa série de estudos bíblicos, há diversos fatores que podem acabar sufocando a vida, levando pessoas e comunidades inteiras à morte. Eu lembro que o pastor Gilson falou que na Europa, vários templos fecharam. Por quê? Porque houve essa morte aí, ó. Não houve um revitalizar da igreja. E com o tempo, havia as pessoas mais antigas da igreja, só que as pessoas foram morrendo e os novos membros, que eram os mais jovens na época, não tiveram essa revitalização. E com isso, a igreja foi acabando e vários templos, físicos que eu estou falando, viraram museu. Por quê? Porque as pessoas se deixaram morrer, não se revitalizaram. A igreja é um lugar de vida. Já li. É por isso que a revitalização precisa ser sempre buscada e promovida. Jesus é vida, o evangelho é vida. A igreja tem de ser um lugar de vida. Não seria um exagero afirmar que há comunidade, quer dizer, que existe comunidade hoje, que se transformaram no verdadeiro vale de ossos secos, como descrito em Ezequiel 37. E quanto é tempo, precisamos identificar quais são os sintomas de mortes presentes em nossa comunidade, abrindo-nos para a ação vivificadora operada pelo Senhor através do seu Espírito. Então nós precisamos pedir a Deus discernimento do o que tem trazido causa de morte na nossa igreja, para que haja uma revitalização da igreja. Em Efésios 5,14, encontramos a seguinte palavra de despertamento espiritual: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então nós precisamos despertar. Às vezes estamos dormindo, não prestamos atenção nas coisas que têm acontecido. O inimigo está aí, tentando tragar qualquer pessoa.
A Bíblia diz que ele ruge como leão. Ele não é o leão, porque o leão da tribo de Judá é o Senhor. Ele ruge como leão, vendo quem pode tragar. Então nós temos que ter cuidado, porque o inimigo tem tentado roubar nossos filhos, tem tentado roubar nossos parentes. E nós temos que ter cuidado. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Quer dizer, ele vai trazer à tona aquilo que nós podemos fazer para que isso não venha a acontecer, de perdermos nosso filho. Ontem eu estava conversando com a missionária Kátia a respeito dos filhos, e ela estava falando, eu não gerei filhos para o inimigo, eu gerei filhos para Deus, eu gerei filhos para terem vida eterna, eu gerei filhos para pregar, no caso ela só tem uma, para pregar o evangelho, para ser o embaixador de Deus aqui na terra. Então nós geramos filhos para o reino de Deus, nós não geramos filhos para o inimigo, para ser tragados pelo inimigo. E nós temos visto hoje muitos filhos de crentes sendo tragados pelo inimigo. Então que nós venhamos a fazer o que diz aqui Ezequiel 5,14. Desperta, que nós venhamos despertar, porque estamos dormindo e deixando que os nossos filhos estejam se perdendo, que nosso cônjuge esteja se perdendo. Então, levanta dentre os mortos, toma uma posição, não fique deitado. Geralmente, quem dorme deitado. Alguns até dormem sentado, mas geralmente se dorme deitado. Então, desperta tu que dorme, levanta, toma posição de guerreiro, posição de estratégia, para que isso não venha a acontecer. Então eu preciso ser revitalizada para que isso aconteça. A revitalização é uma necessidade urgente, por isso devemos fazer nossa oração, a do poeta sacro H.M., não sei dizer o restante do nome, dizendo: fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Então quando eu li esse texto sobre revitalização da igreja, que para mim a revitalização, como é o Espírito Santo de Deus que faz, me lembrou muito o avivamento, que a igreja precisa. Mas quando se fala de revitalização da igreja, não é um avivamento passageiro, é um eterno, contínuo. Revitalização da igreja aqui é um avivamento contínuo. Aí eu lembrei do missionário, do John Wesley. O John Wesley, ele trouxe um grande avivamento lá no Reino Unido, Então, na época, quando ele morreu, havia 120 mil metodistas nas suas sociedades. Então, ele trouxe um grande avivamento para a época dele. Eu li a biografia dele hoje, gente, uma biografia fantástica. Se você puder estar lendo sobre a vida dele, traz assim um acréscimo para as nossas vidas. Ele trouxe um grande avivamento. E eu estava lendo algumas frases que ele dizia. E ele disse assim, olha, uma frase dele que me impactou: não me preocupo com o que pode acontecer daqui a 100 anos. Aquele que governa o mundo, Deus, antes de eu nascer, aquele que governa o mundo antes de eu nascer, cuidará disso igualmente quando eu estiver morto. A minha parte é melhorar o momento presente. Então, o que eu tenho feito para melhorar meu presente? Qual o legado que eu vou deixar, não só como mãe, para os meus filhos, ou como esposa para o meu marido, mas qual o meu legado como cristã eu vou deixar para essa geração da agora? Então isso é importante. O que eu tenho feito com o meu presente? A Bíblia diz, o hoje, é um presente. Por isso que nós temos passado, presente e futuro. O ontem é passado. O hoje é um presente. É um presente que Deus está te dando. De uma nova vida, de um viver nele, de trazer coisa nova, de revigorar, de revitalizar não só a sua vida, com a vida de outras pessoas. Uma árvore,
como eu falei sobre a oliveira, né? Nós somos a oliveira, não só oliveira, né? A oliveira, no caso de azeitonas, esqueci o nome, o de uva, né? A videira, nós somos videira, a Bíblia diz que nós fomos enxertados em Cristo, nós somos a oliveira, fazemos parte da oliveira, então, da videira, nós somos parte da videira. Então, a árvore, né, eu falei em modo geral, a árvore, ela dá flores, ela dá fruto, né? Então, e ela brota novamente, ela dependendo da árvore, ela nasce vários pés próximos, né? Vários brotos que dá uma nova árvore. Então, através das flores são feitas as mudas, das sementes são feitas as mudas e formam uma nova árvore. Então, isso me faz pensar o seguinte: nós estamos, através do nosso fruto, através da nossa semente, através do nosso presente hoje, estamos formando novas árvores? Ou ela tem se secado? Eu, como árvore, como videira, né, tenho trazido flores, tenho florido, tenho frutificado, tenho trazido novos brotos, novas árvores para o reino de Deus, novas videiras para o reino de Deus. Então, como o John Wesley falou, a minha parte é melhorar o momento presente. Então, eu tenho que melhorar esse meu presente, né? O presente que eu estou falando aqui não é presente de dar presente, não. O presente, o momento hoje. Hoje. Eu tenho usado o meu presente hoje para melhorar a vida de outra pessoa? Seja no seu dia a dia, como eu falei que a igreja precisa fazer a obra social, a nível de material, de ajudar na comida, ajudar no remédio, de ajudar com roupas, com agasalhos, né? Como a Bíblia diz que o verdadeiro jejum é ajudar os órfãos e as viúvas. Isso era essencial para o povo de Israel e é essencial para a igreja. Então, não só no dar o pão de cada dia, ajudar ao pão de cada dia da pessoa, mas como também o pão espiritual que é Jesus Cristo. Eu tenho melhorado o meu presente para deixar um legado, né, para os meus filhos, para a geração de hoje, né, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo vai voltar e vai levar a sua igreja, que ele precisa ser um discípulo do Senhor, que ele precisa estar em comunhão com Deus. Eu não tenho quase visto isso hoje. Então, Deus está trazendo à tona essa revitalização da igreja, essas lições que nós vamos ter, para que nós venhamos a melhorar o nosso presente, para que a igreja de amanhã exista. Não acontecer como aconteceu na Europa alguns anos atrás, em que o legado não foi deixado. Falou-se de Jesus, mas o legado não foi deixado. Então eu tenho que melhorar meu presente hoje, para que a igreja de amanhã continue fazendo o que eu estou fazendo hoje. Então isso que o Espírito Santo tem falado para a igreja hoje. Se prepara, busque a Deus, busque através da palavra, busque através da oração, para que o Espírito Santo nos use em qualquer lugar que nós estejamos, para que melhorar o presente hoje, para que a igreja de Deus continue amanhã. Como ele falou, eu não vou me preocupar assim a nível de 100 anos, porque aquele que cuidou da igreja antes de eu nascer, ele vai continuar cuidando depois que eu morrer. Mas o que eu tenho deixado para as outras pessoas, né, a minha parte, no caso, é melhorar o presente hoje. Para que... Por quê? Porque Deus ele vai continuar cuidando, né? Como ele fala aqui, né? Vai cuidar igualmente depois que eu morrer. Mas ele no presente, ele quer me usar
Ele quer me usar para que a igreja amanhã continue assim, revitalizada. Então ele está contando comigo e com você hoje. Então que venhamos a nos preparar, que venhamos a cada dia mais buscar a Deus, através da palavra, através da oração. Se esforça. Estou falando para mim que venhamos a nos esforçar para que possamos ter tempo, né? Abrir espaço na nossa agenda. Como eu falei, Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Prioridade. Muitas das vezes deixamos tudo ser prioridade, menos Deus. Então Deus tem que dar prioridade. Porque quando eu busco a palavra de Deus, quando eu oro, o tempo da gente parece que multiplica. Você consegue fazer as coisas que você precisa. Mas a partir do momento em que você dá tempo para Deus. Deus, Ele deu tempo para você. Nos deu tempo. Porque Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor para morrer na cruz do Calvário por nós. Amém? Então, semana que vem, a próxima aula vai ser... Deixa eu falar aqui para vocês que eu tenho aqui. Semana que vem vai ser sintomas de uma igreja que carece de revitalização. Então, semana que vem, a pessoa que vai dar aula vai falar sobre os sintomas de uma igreja que precisa, que carece de revitalização. Vamos estar orando. Antes de orarmos para terminarmos, hoje à noite tem Santa Ceia. Prepara a sua ceia em casa. Prepara tudo que você pode fazer antes, a janta, Prepara antes do horário, para que você possa estar assistindo aqueles que vão na igreja, glória a Deus, estão lá, que seja um culto abençoado, que seja um mover do Espírito Santo de Deus, que Deus venha realmente falar conosco, continuar falando, no culto de hoje à noite, até para aqueles que estão lá e para aqueles que estarão assistindo em casa. Então prepara a sua ceia, prepara tudo que você puder antes do horário do culto, a janta, tomar seu banho, se arrumar, prepara a sua mesa de ceia, senta na frente você que está em casa, senta na frente do celular ou da televisão, chame seu esposo, chama seus filhos para estarem ceando com vocês, e faça a ceia do Senhor, a comunhão com Deus, que seja um prazer estar sentado à mesa do Senhor nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus ele vai falar conosco, vai continuar falando conosco nessa noite. Então que Deus abençoe cada um. Então hoje à noite tem ceia, As pessoas que gostam de dar o seu dízimo, entregar seu dízimo, que possa estar dando hoje à noite. Não esqueça da campanha do quilo. Nós falamos de levar o mantimento para as pessoas. Não esqueça da campanha do quilo. Eu vou estar levando o meu hoje. Antes de começar o culto, eu vou estar levando a minha parte da campanha do quilo, o meu dízimo. Então esteja ajudando também a igreja, porque a igreja faz a parte dela. Nós como igreja estamos fazendo a nossa parte, mas ainda há muitas coisas para fazer e Deus conta comigo e com você. O dinheiro não vai cair do céu para que a igreja possa se manter, a igreja física que eu estou falando, se manter, de pagar a conta de luz, de pagar as coisas, de ajudar as pessoas. Então, a igreja conta comigo e com você. Assim como Deus, no Antigo Testamento, contava com o povo de Israel para ajudar os órfãos, as viúvas, Deus conta comigo e com você para ajudar os mais necessitados hoje. Então, vamos estar orando. Deus eterno, louvado, exaltado seja o teu nome nessa manhã. Glorificamos a ti, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por se fazer presente em nossas vidas. Eu pude, Senhor, sentir a presença do teu Espírito Santo nessa aula e creio, Senhor, que outras pessoas tenham sentido também. Senhor, nos ajude a sermos revitalizados para fazermos a sua obra, ó Deus. Senhor, eu sei que tu conta conosco, com cada um de nós, para fazermos a sua obra. Seja, Senhor, estar orando por alguém, intercedendo, seja estar ministrando aula, seja estar pregando. Senhor, em várias áreas, eu sei que tu tens, Senhor, contado conosco para fazer a tua obra, ó Deus.
Toca, Senhor, no coração de cada pessoa que está ouvindo neste momento, que está orando conosco nesse momento, ó Deus. Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada um. Que teu Espírito Santo venha entrar, Senhor, com providência, ó Pai. Seja na área material, seja na área financeira, seja na área espiritual, na área física. Doenças, Senhor, que precisam ser curadas. Senhor, doenças no emocionais. Muitas pessoas estão presas dentro de casa por causa dessa pandemia e às vezes, Senhor, a angústia, a depressão tem invadido o coração dessas pessoas. Por isso eu te peço, Senhor, Espírito Santo de Deus, vai de encontro a essas pessoas, trazendo, Senhor, consolo, conforto, alívio, Senhor, nas suas emoções. E peço a Ti também, Senhor, para aquelas pessoas que perderam um ente querido por causa dessa doença, Senhor, toca no coração de cada um, traz o conforto, traz o consolo, ó Deus, para essas vidas, ó Pai. Senhor, continue nos dando um dia abençoado. Senhor, te entrego o culto dessa noite nas Tuas mãos. Venha falar, Senhor, mais e mais aos nossos corações. Que seja, Senhor, um derramado Teu Espírito, ó Pai. Que seja um reavivamento da Tua igreja, para que possa, Senhor, trazer à tona o propósito que Tu tens para a igreja, ó Deus, para que possa viver, essa é a palavra certa, viver o propósito que Tu tens para a igreja aqui na face da terra, e que o Senhor possa, Senhor, contar comigo e com cada um que está ouvindo nesse momento e fazendo a oração comigo. Senhor, que possamos disponibilizar o nosso coração para termos, Senhor, um coração igual ao Teu e fazermos a Tua obra. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos.